dia, bom dia. Bom dia para vocês que nessa quarta-feira estão aqui juntinho novamente para esse momento de partilha, de conhecimento, de quem sabe você ter aí uma palavra que vai impulsionar teu dia, uma palavra que vai deixar você mais leve, mais tranquilo, que é o que nós buscamos, né? Que é o que nós procuramos todos os dias. Que é o que nós desejamos, né, como pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Então eu gostaria de começar hoje essa live trazendo uma palavrinha aqui do livro Milagre da Manhã, que Papa João 23, diz que só por hoje tratarei de viver esse meu dia, sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma vez. Só por hoje terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros, delicado nas minhas maneiras. Não criticarei ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim. Então olha que palavra assim bonita que veio nessa quarta-feira de manhã, quando dentro do meu propósito eu venho falar sobre perdas, sobre luto. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque tem me preocupado bastante a questão das pessoas estarem perdendo o sentido da vida. Por que as pessoas estão perdendo o sentido? O que está acontecendo? Semana passada eu tive alguns atendimentos de pessoas que me relataram que depois da dengue sentiram um vazio assim muito grande e relacionaram com a dengue. Recebi um áudio também de uma pessoa que encaminhou a live da semana passada e ela falava exatamente isso, que ela teve dengue hemorrágica e naqueles dias que ela ficou internada chamou muita atenção dela a questão desse sentimento de vazio. Então, o que é esse vazio? O que nós estamos buscando que nós não estamos entendendo ou não estamos encontrando? O que nós temos criado expectativa? Porque tem estudos que comprovam que a decepção maior nossa é porque muitas vezes inconscientemente nós criamos expectativas sobre algo. Nós criamos uma expectativa sobre as pessoas. Nós esperamos que as pessoas elas ajam, elas nos tratem da forma que nós esperamos. E geralmente não é assim. A pessoa vai agir de acordo com o que ela sente, o que ela faz. Então, por que essa questão da perda? O que tem a ver, essa questão da perda, essa questão do luto com os nossos sentimentos? Nós estamos todos os dias buscando, nós estamos todos os dias trabalhando, nós estamos todos os dias acordando, levantando, e isso tem se tornado cansativo, isso tem se tornado maçante para muitas pessoas. A gente não tem ideia, a gente não consegue mensurar como as pessoas estão perdidas. Até o final dessa live quero compartilhar com vocês também um projeto que estamos desenvolvendo para adolescentes ali que estão passando para a fase profissional, querendo sair ali do ensino médio e buscando essa nova perspectiva de vida. E juntando todos esses assuntos, juntando esses detalhes, a gente se pergunta aonde que se deu o erro, quem sabe? Ou aonde que foi perdida a conexão? Porque eu não vejo assim um outro motivo tão claro que seja a gente não perder a conexão e se sentir perdido. Não sei se faz sentido isso para vocês. Para você que está assistindo a live, coloca aí nos comentários qual foi a pior dor ou a pior perda que você já passou, que você já sentiu. E por que te abalou tanto essa perda?
essa dor? O que você esperava de diferente? Que se fosse diferente a dor não seria tanta. O que você esperava que naquele momento traria calma para você, ou quem sabe um acalento, enfim, perdas são perdas, né? Então, que perda que você não conseguiu superar ou você pensa que não vai conseguir? E se você não perdeu ninguém, se você não tem esse sentimento, qual o seu sentimento por você hoje? Como você acha que se encontra? Você se prendeu a alguém e está vivendo a vida de alguém? Por que você acha que esse momento que você está vivendo hoje, ou que você está convivendo com alguém que está vivendo nesse deserto hoje, tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu propósito de vida? Né? Por que hoje tantas pessoas estão pensando em se tirar a vida? Por que tantas pessoas hoje, diante das frustrações, elas não conseguem achar um norte? Elas não conseguem achar um ponto de equilíbrio? Né? Quais estão sendo as escolhas das pessoas hoje que estão se tornando tão vazias? Por várias vezes a gente já conversou aqui, a gente já trocou essa ideia, né, do quanto de uma geração, nessa fase que nós estamos vivendo, a gente perdeu a mão aí na questão dessa nova geração. E foi por querer? Claro que não, né? A gente também não sabe lidar com isso. A gente também não está preparado para tantas mudanças em tão pouco tempo. Né? Nós viemos aí de uma geração que a tecnologia era praticamente inexistente. E em questão aí de, com certeza, muito menos de 50 anos, as coisas tomaram uma proporção muito grande. E será que tudo isso é só uma coincidência? Será que tudo isso nós devemos pensar que era para ser assim? E só isso? Qual a análise que você faz hoje de todas essas mudanças que nós estamos vivendo? Você estava preparado para encarar tudo isso? E quando nós falamos dessa falta de sentido, vocês podem perceber que nós sempre colocamos a culpa em alguma coisa, nunca no que nós deixamos de fazer. Faz sentido isso para vocês? Eu estou assim porque eu não conquistei o que eu queria, ou porque eu estou vivendo num relacionamento que não tá legal, ou porque eu não consegui educar, ou eu não consegui fazer com que os meus filhos, né, fossem diferentes, quem sabe? Em quem você coloca a culpa do que você está vivendo hoje? Ellie, eu coloco a culpa em mim mesma. Tá, tudo bem. E o que você está fazendo então de diferente? Se tem como mudar, vamos fazer para mudar. Se não tem mais como mudar, vamos começar daqui para frente. Vamos aceitar algumas coisas? Às vezes a gente tem que aceitar também. Né? Às vezes a gente tem que viver dessa forma, às vezes a gente tem que aprender algo com isso. Eu consigo olhar as coisas querendo aprender algo? Você tem conseguido aprender diante das circunstâncias que você tem vivido? E quando falamos de perdas, né, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês também do porquê, né, dessa nossa conversa de hoje. Ontem fez aniversário de falecimento da minha mãe, dos meus irmãos, né? E me fez pensar, me fez refletir muito, né? Será que realmente a gente supera? Será que realmente a gente consegue entender os propósitos? Né? Conscientemente a gente consegue tanta coisa, né?
Conscientemente a gente entende, conscientemente a gente supera, conscientemente a gente segue a vida. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente vai perceber lá na frente, às vezes, que a gente ficou presa naquela situação, naquela imagem? Né? Quantos e quantos atendimentos a gente faz que foram situações de perdas que a gente viveu e aquilo causou em nós algo diferente, né? É algo diferente, não é algo estranho, não é algo desconhecido. E é muito engraçado isso, né? Porque nós temos os nossos maiores medos são do desconhecido, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar nisso? A gente não conhece, então a gente tem medo, né? A gente não sabe qual é o resultado, então a gente tem medo. E quando nós perdemos pessoas, a gente sabe que a gente vai perder, né? E isso não é muitas vezes só com a morte. Claro que a morte ela pesa mais, por quê? Porque a gente já vai com aquela sensação que nós não vamos ver mais, que não tem mais, e aquele vazio se torna tão grande e a gente se perde nos sentimentos, né? Porque a gente sabe que vai acontecer. Então não é novidade pra gente, né? Não é novidade nós perder pessoas. E a gente estende essa nossa conversa hoje sobre luto, sobre perdas, sobre falta de propósito, sobre vontade de deixar de existir. A gente estende tudo isso a coisas do nosso dia a dia que nós vamos perdendo e não percebemos. Nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo a coragem, nós vamos perdendo as coisas pequenas, nós vamos perdendo detalhes. E quando nós vemos, nós estamos muito piores do que quando realmente a gente perdeu alguém, né? Então, quando cada aniversário de morte, principalmente de alguém que é muito próximo, né? No meu caso, né, nesse momento, é o aniversário de morte da minha mãe, é um desapego, né? Todo aniversário ou todo sentimento que vem é uma oportunidade de nós desapegar do que passou. E não é ser frio, é querer viver. Porque quanto mais a gente se apega naquela situação, mais nós temos vontade de desistir. Porque é o normal, é uma energia ruim, é uma energia pesada. Peraí, Ellie, mas você está querendo me dizer que a tua mãe morreu, você fala que você tem uma energia pesada? Não. A energia de morte, ela é pesada, independente de quem seja. Então, quando nós começamos a olhar para a vida, ela se torna diferente, né? E hoje, né, nós começamos ali falando de uma frase que eu não vou querer hoje disciplinar ninguém, eu não vou querer criticar ninguém, eu vou fazer isso por mim, né? Eu vou começar por mim, que fica mais fácil, né? E mais possível também. E eu quero compartilhar com vocês aqui, né? Nesse livro que tá tão na moda, né? E que bom os livros estão na moda, né? Novamente. E hoje, o que ele fala para nós no Café com Deus Pai, deixa eu ver qual que é a edição dele também. É Porções Diárias de Renovação. Olha só, hoje 26 de junho, o que ele vem trazer para nós? Não permaneça no deserto. Tudo coincidência para quem não acredita em nada, né? Então eu me proponho a falar sobre esse assunto e justamente no dia de hoje o livro nos traz uma palavra sobre não permanecer no deserto. Que lindo, né? Então, quando Deus tirou Israel da escravidão no Egito, quando a nova geração de israelitas chegou à fronteira da terra prometida, eles estavam prontos para possuí-las. As experiências no deserto os havia preparado para aproveitar a herança dada por Deus. A experiência no deserto lançou Jesus em um ministério capacitado pelo Espírito. Ele foi imediatamente às sinagogas para ensinar e declarar ousadamente seu propósito. Olha como vem ao encontro de tudo que nós estamos falando, né? A passar pelo deserto, a passar pelas dificuldades, a passar pelas coisas que nós temos que passar para nós estar preparados para receber o que nós temos para receber. Se nós não tiramos pessoas que não agregam na nossa vida,
como que nós vamos conhecer pessoas diferentes, né? Se nós não passarmos por dificuldades, como que nós vamos saber que nós temos essa força, essa coragem de passar? Você também emergirá no deserto com um novo senso de propósito. A experiência do deserto havia mudado tanto o povo que eles não foram mais os mesmos depois do Egito. Então, o que isso quer dizer na nossa vida hoje? Para e pensa nas provações que você teve. Para e pensa hoje em tudo que você passou já na tua vida. Nas coisas ruins eu quero que você pense agora, não nas coisas boas. Quero que você pense nos maiores desafios, nos momentos que você queria contar com alguém e não tinha com quem contar. Não porque as pessoas não querem te ajudar, mas porque o propósito é teu. Porque desfrutar desse propósito é para você, não é para o coleguinha, não é para o amigo. Essa verdade do propósito também seguirá firme com relação a você. Você nunca mais será o mesmo. Como você consegue atravessar um deserto? Um passo de cada vez. Quando você passar pela experiência do deserto, saberá com toda certeza que o Senhor abençoou em toda a obra de suas mãos. Ele vigiou a sua jornada através do vasto deserto. E Ele esteve com você e não lhe faltou nada. Então, agora que você já pensou, que você já relembrou algumas coisas difíceis que você passou na sua vida, eu por muito tempo, eu já devo ter compartilhado isso com vocês, por muito tempo eu achei que quando eu perdesse realmente alguém muito próximo, né, seria a pior coisa da minha vida. E quando eu passei, eu percebi que eu tinha força para passar por aquilo também. Aquilo me transformou, aquilo mudou, aquilo me fez diferente. Mas por quê? Porque eu passei pelo deserto. Enquanto eu não passar pelo deserto, eu não saberei quais as coisas eu preciso mudar na minha vida. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não me falta nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho um trabalho bom, eu tenho muitos amigos, eu tenho minha vida muito boa. Se eu não perder nada, eu vou realmente lembrar do que faz sentido para mim? Pensa no íntimo do teu coração. Não é que eu tô falando que nós temos que perder, não. Mas nós temos que perder para aprender a buscar coisas que façam sentido na nossa vida. E aí agora eu pego um gancho do que a gente falou lá no início da live. Por que tantas pessoas pensando em tirar a vida? O que falta para essas pessoas? O que falta? Qual é a dor que ela está querendo tirar ali? Porque isso já é comprovado. A pessoa que ela quer tirar a vida, ela não quer morrer. Ela quer parar de sentir aquela dor. Então, assim, tem uma fala que tem sido muito, muito compartilhada, principalmente nesse meio de estudo que eu faço parte, é que o filho que é protegido demais, ele vai sofrer e vai sentir o vazio da vida. Isso já é fato, isso já é dado comprovado. Por que muitos pais não estão mais sabendo lidar com as situações? Porque durante muito tempo eles não olharam para eles como pessoas, olharam sempre para o outro. Isso nós comentamos um pouco na live da semana passada. Os pais que ficaram a vida olhando para os filhos, só para os filhos, não aceitam o filho sair de casa, ou não deixam o filho assumir a responsabilidade de ter uma casa, de ter uma família, de ter um trabalho, de ter responsabilidade para cumprir. Os filhos estão vindo aí sem uma perspectiva. Eles estão indo trabalhar porque alguém falou que eles precisam trabalhar. Isso eu falo porque eu atendo pessoas assim. Eu atendo pessoas que quando você vai conversar sobre... A pessoa fala assim... Eu pergunto, como está o teu trabalho hoje? Por que você vem trabalhar?
Qual é o objetivo de você vir trabalhar? Ah, eu vim trabalhar porque eu vim trabalhar. E se você não vir mais? Não tem problema, porque eu tenho meus pais ainda, eu moro com meus pais. E isso é uma realidade, gente, muito, muito, muito grande. Por que que a pessoa vai ter um objetivo se ela não precisa ter um objetivo? Vocês já pararam para se perguntar isso? E é difícil para alguém que está de fora da situação colocar situações que ele realmente acha importante, né? Porque tipo assim, quem é você, né? Para falar que isso não é bom, que minha vida não é boa. Agora pode ser que sim, e daqui a pouco? E quando não tiver mais? Ah, mas de quando não tiver mais vai se virar. Não é essa a realidade que nós estamos vendo, não. Não é essa a realidade. Não é a realidade, que quando ele precisar ele vai atrás. Quando ele precisar ele vai entrar em depressão. Quando ele precisar ele não vai saber para onde ir. Quando ele precisar, às vezes ele vai buscar lá no lugar errado a informação que ele precisa. Então tudo isso hoje nos monta esse vazio que tem dentro das pessoas. E se eu estou falando sobre esse tema aqui, porque não foi uma pessoa que veio relatar sobre isso. São várias. Então, continuando aqui, a partir de hoje, as suas palavras serão de transformação. Você será conhecido como alguém que tem palavras de vida. O que são palavras de vida hoje para nós? Internet, TikTok, Instagram. Quais são as palavras de vida nossa hoje que nós temos vivido? Quais os momentos que nós temos vivido que tem trazido propósito na nossa vida? E eu falo por mim, essa semana eu comentei com uma pessoa, eu falei, meu Deus, e se eu não estivesse buscando ajuda? E se eu não estivesse buscando conhecimento? E se eu não estivesse no meio que eu estou? Eu tinha sobrevivido? Foi essa a pergunta que eu fiz. Porque é difícil mesmo, é pesado, por mais que a gente tenha consciência. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, se você não estivesse buscando, você não estaria passando pela transformação que você está passando. E eu pergunto para você, que transformação você está passando? Se você não está passando por nenhuma dificuldade, você precisa urgente olhar para o que você está fazendo. Urgente. Porque quando nós não estamos em transformação, nós estamos na nossa zona de conforto que ela não leva a gente para lugar nenhum. Nós somos os próximos que estaremos buscando ajuda porque não veremos mais sentido na nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão passando por momentos de transformação? Ou vocês estão achando que está tudo bem? E vocês podem perceber nas conversas do dia a dia, no que vocês têm vivido, o que vocês têm observado. Nós não estamos vivendo numa fase da vida tranquila. As pessoas que mais estão buscando conhecimento, pelo que eu estou percebendo, são as pessoas que mais estão levando rasteira. As pessoas que mais estão passando por dificuldade. Ou é uma dificuldade financeira, ou é uma dificuldade na família, ou é uma dificuldade no trabalho, ou a pessoa não está se encontrando, mas ela está passando por alguma turbulência. Se você não está passando por nenhuma turbulência na tua vida, liga o alerta. Liga o alerta, porque tem algo aí que você não está querendo ver. Ou pode ser que você não esteja vendo mesmo. Né? Eu digo que a consciência da gente, ela tem vários níveis. Ela tem vários níveis. Aí a gente vai atender as pessoas e às vezes elas falam assim, não, porque eu já resolvi o que tinha que resolver lá com meus pais, agora eu vou seguir minha vida. E às vezes, essa solução ela vai demorar um pouquinho. A gente tem que estar numa eterna busca por esse conhecimento. Esses dias atrás uma pessoa me falou exatamente isso, né? Eu não tenho mais sentido na minha vida. O que você vai falar para alguém que fala que não tem mais sentido?
pude falar é que eu não posso garantir o que tem do outro lado. Só isso. Eu não posso te dar certeza que lá do outro lado vai ser melhor ou pior dentro das condições que você está buscando. O que eu posso te dizer é que aqui nós temos todas as ferramentas possíveis para viver. Todos os dias são dadas incontáveis situações para nós escolher viver. E a gente tem visto também muitas pessoas com palavras vazias, né? O que são palavras vazias? Aquele falso positivismo. Aquela coisa que está sempre tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito. O que também é preocupante, né? O que nos traz leveza é o equilíbrio. O que nos traz leveza é o conhecimento, é a evolução. Porque quanto mais nos conhecemos, quanto mais nós conhecemos o nosso dia a dia, quanto mais nós conhecemos o que nós queremos para nós, mais leve fica. Porque as expectativas vão diminuir. A cobrança com nós mesmos vai diminuir. Por quê? Porque eu sei que eu fiz o que eu podia naquele dia. Eu fiz o que eu podia dentro do meu trabalho. Eu fiz o que eu podia e eu dei o meu melhor. Então a cobrança também será menor. Porque é sempre sobre nós. Sempre sobre nós. Né? Por vezes também eu já comentei nas nossas lives. Quando eu entendi de verdade que tudo que sai de mim, tudo que sai da minha boca, os meus pensamentos e os meus sentimentos são meus, eu comecei a observar muito mais e a pensar muito mais antes de falar. Porque quando nós começamos a julgar alguém, o julgamento está dentro de nós. Quando nós olhamos para alguém e só criticamos, só olhamos os defeitos estão dentro de nós. Então, vamos começar a olhar o que tem saído da nossa boca. Se essas palavras têm sido de morte ou têm sido de vida. Nós estamos vivendo a nossa vida? Ou nós estamos ancorados em algo ou alguém que tem tirado a nossa força para seguir em frente? Quando nós entendemos as frases que a gente falou a vida inteira, que os nossos avós falavam, que os pais falavam, era um dicionário da vida, um manual da vida. Né? Quantas vezes a gente brinca falando, se cada um cuidasse da sua vida, a vida seria diferente, mas nós não cuidamos da nossa. Porque se nós estivéssemos cuidando da nossa, essa frase não faria parte da nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Se nós estivéssemos cuidando dos nossos afazeres, nós não teríamos tempo de cuidar da coisa do outro, do problema do outro. Se nós tivéssemos mais empatia, se nós respeitássemos o limite, né? Antigamente não se falava muito em empatia, mas eu ouvi muitas vezes, o meu limite termina onde começa o limite do outro. E por que nós invadimos o limite do outro? Por que nós queremos consertar o outro? Por que nós queremos que o outro mude? Não, eu vou fazer terapia, mas quem precisa vir na terapia é meu marido. Eu vim aqui porque eu não tô bem, mas quem precisa é meu filho. Meu Deus, se você vê o que eu passo com meu filho, você ia entender que é ele que precisa. Vamos tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Porque o que a gente está enxergando no outro está dentro da gente. O que eu estou refletindo no outro, o outro é um espelho. O outro é um espelho de tudo que eu vivo, de tudo que eu faço. Então, assim, achei muito linda essa primeira frase que eu comecei aqui. Só por hoje eu terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros. Delicado nas minhas maneiras, não criticarei ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim.
Vocês já pararam para pensar quanta coisa nós precisamos melhorar? Se nós realmente estiver focado em melhorar nós, vocês realmente acham que nós teremos tanto tempo para ver o que o outro precisa melhorar? E é isso, é só por hoje. É só por hoje porque amanhã eu não sei. Ou amanhã eu fiz hoje. Né? E como que vai ser o nosso amanhã? Como que eu quero chegar amanhã? Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre um projeto. Nas próximas lives, ou no Instagram mesmo, estarei dando mais informações. Mas eu e meu esposo estamos fazendo um projeto para adolescentes, jovens, ali acima dos 15 a 16 anos. E para trazer um pouco dessa consciência de responsabilidade. Aí a gente já ouviu várias pessoas, né? Ah, mas vocês vão ter muito desafio em fazer isso. Gente, se ninguém fizer nada, não adianta reclamar. Que um deles entenda que ele pode ser diferente, que ele tenha vontade de fazer algo diferente, que seja só um. Pelo menos o meu propósito eu cumpri. Que um desperte, porque já tem pais que não vão despertar mais. Tem outros que estão despertando e estão sofrendo. E tem outros que entraram na onda aí da transformação e vai dar certo. Só não dá certo quem desiste. Pais, comecem a olhar para vocês primeiro, para depois olhar para os filhos. Eles são reflexos, né? É uma coisa que eu sempre falo nas lives. Essa geração, quem criou? Nós. Eu, inclusive, também tenho filho. Quem que criou? Eu. Errei, agora vou tentar consertar. Porque já deu para ver que do jeito que foi feito não deu certo. Né? Como usar? Como usar tudo que nós temos hoje a nosso favor? O que eu vejo muito é que alguns tentaram fazer demais porque não tiveram. E aí o filho acabou não passando por desafios, por dificuldades. E outros quiseram segurar demais, quem sabe? Ou mostrar que o jeito que foi vivido na época era certo. Porque eu vivi assim, porque meu pai e minha mãe fizeram assim e sempre deu certo, porque eu fui educado assim e agora tem que ser assim. E a gente vê inclusive escolas que têm esse mesmo método ainda, né? Porque era assim e tem que ser assim. Deu certo? Uma das duas não deu. Então vamos achar o meio termo. Vamos acolher esse povinho que tá vindo aí. Vamos acolher nós, da forma que nós somos. Tudo bem se nós nascemos numa geração que não tinha tecnologia. Agora tem. Então vamos aprender a lidar com isso? Vamos buscar conhecimento sobre isso? O que isso pode trazer de bom? Vamos parar de olhar o que tem ruim. Se eles estão ali o dia inteiro no celular é porque alguém deu? É porque ele não tem outra obrigação? Que se ele tiver, acredito eu que ele não vai ficar o dia inteiro ali. Então vamos levar essa mensagem para frente. Vamos levar essa consciência para frente. Porque se ninguém falar sobre o assunto, não vai mudar. Se ninguém tentar fazer diferente, não vai mudar. Não vamos esperar nós perder as pessoas. Né? Eu como mãe, às vezes eu penso, já pensei, mas e quando eu me for, o que vai ser dessas crianças? Hoje eu já me pergunto um pouco diferente. Hoje eu já me observo um pouco diferente. Quando eu me for, eu ensinei algo a eles e eles vão ter que ou colocar em prática ou fazer diferente. Uma das duas opções eles vão ter. Mas eles sabem que eles têm essa opção. Então a opção não é sobre o que eles vão deixar de fazer ou fazer. É sobre como eles vão fazer. É sobre o que eles vão fazer com a informação. E nós também.
A nossa geração é a mais despreparada que tem para receber informação. Porque recebe muita informação. Tem muita coisa que você pode ir atrás, mas a gente não faz nada com a informação. A gente não faz nada com ela, a gente só fica sabendo. A gente sabe que existe, mas a gente também não se mexe. A gente também não vai atrás de querer colocar essa informação em prática. Então a nossa geração também peca muito. Peca muito, porque a gente cobra da outra que está vindo, né? Mas a nossa, o que a nossa está fazendo para despertar? O que a nossa geração tem feito para acordar, para evoluir, para buscar conhecimento e colocar esse conhecimento em prática? Outra coisa que é muito falado, obesidade de conhecimento. Muita gente com muito conhecimento guardado para ela. Quantas pessoas de vocês aqui têm um conhecimento que poderia salvar o outro? Isso quem está aí no meio desses cursos que a gente está fazendo aí, ouve muito. Você pode ser a oração de alguém. O teu trabalho pode hoje ajudar alguém. Mas tem que se disponibilizar. Quando falaram para nós esse projeto que nós temos aí de jovens e adolescentes, meu Deus, vocês são loucos. Vocês são loucos. Trabalhar com esse público, eles são muito difíceis de trabalhar. Então nós vamos largar eles? Nós vamos deixar eles assim, com o conhecimento que a gente tem? Então a gente vai falar, vão aceitar ou não vão? Aí não é mais a nossa responsabilidade sobre o que eles vão fazer com o que você vai falar para eles. Mas a responsabilidade nossa é pelo menos alguém falar que existe um mundo diferente, sim, que existem possibilidades, que existem N circunstâncias que a gente pode mudar a nossa vida. E a gente pode sim fazer a diferença, mas a gente precisa ter coragem. A gente precisa ouvir o que o nosso coração fala e não o palpite que o outro vem dar na minha vida. A pessoa que vem dar palpite para mim, ela está fazendo o quê? O que essa pessoa está fazendo para mudar as coisas? E eu não digo que uma atitude da gente vai revolucionar. Não. Mas vão ser sementinhas plantadas. Nenhuma floresta começa de qualquer jeito, começa com a semente. E pegando o gancho da nossa live da semana passada, são essas sementes que nós temos que escolher plantar. Para quem você está plantando essas sementes? Semana passada nós falamos das sementes que nós plantamos em nós, nos nossos pensamentos, as nossas ações. Como que está o solo para plantar as nossas sementes? O solo do meu pensamento, como que ele está? Tá aquela terra seca? Aquela terra que tinha que ter umas rachaduras, que você vai mexer com ela é difícil? Cansa. Dá vontade de desistir, porque é uma terra tão ruim que tu fala, meu Deus, não vou plantar nada aqui, porque aqui não vai dar nada. Ou já é um território que você já tem cuidado, que ele já está um pouco mais macio, a terra já está um pouco mais fácil de você mexer nela, para você colocar as sementinhas ali e elas começarem a germinar. E hoje eu proponho a vocês a pensar as sementes que você tem para lançar. Você vai lançar para quem? É como se fala muito, quando a gente tá na internet fazendo um trabalho, uma live que seja. Que público que a gente quer atingir falando, Qual é o nosso público? É a mesma pergunta que eu faço, para quem é as suas sementes? Hoje você conseguiria contribuir com quem? Porque eu tenho certeza que independente de que semente for, ela pode germinar num solo fértil. Mas a gente vai ter que jogar em todo tipo de solo. A gente vai ter que plantar aonde tiver um espaço para nós plantar. Em que lugar você vai escolher plantar?
a gente percebe que a maioria das pessoas que estão sem propósito são pessoas que não estão engajadas em algo que faça diferença para o outro. E isso também é comprovado, né? O que vem nesse mundo para evoluir? É a nossa alma, o nosso espírito, não é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é um condutor nosso nessa terra, nessa vida. Mas a partir daí tem algo, eu tenho certeza que todos vocês acreditam nisso. Então o que nos traz satisfação é o que eu faço pelo outro. É o que eu contribuo com o outro. Muitas vezes inconscientemente. Muitas vezes aquela conversa que eu tive com alguém. Muitas vezes numa fila, num mercado, em qualquer lugar, eu troquei 2, 3 palavras com uma pessoa. E eu posso ter mudado o dia dessa pessoa. Mas se eu tiver de cara feia, de cara amarrada e triste com a vida e bravo com a vida, eu não vou conseguir fazer nada. O que eu deixo para vocês hoje, para vocês pensar nesse dia, o que você está refletindo? O que eu estou transmitindo? Tome cuidado com o que sai, com as palavras que saem da tua boca, com o que os seus olhos veem, porque eles não veem nada além de você. Eles não veem nada além do que você está transmitindo naquele dia. Se naquele dia você está reclamando, você está brigando, você está mal-humorado, é sobre você, não é sobre eu. Se você está com raiva, se você está com dor no peito, se você está com ansiedade, é sobre você, não é sobre o outro. Ah, o outro me deixou assim. Porque você deixou também, porque você não estava bem. E quando nós temos consciência disso, alivia o fardo de muita gente, inclusive o nosso. Porque daí nós sabemos que nós temos que acalmar nosso coração, que nós temos que buscar algo para ser diferente, que nós temos que buscar algo para sair dessa situação que nós nos encontramos. Então não reclame do deserto. Não reclame das dificuldades que você está passando. Mas entenda por que você está passando. Para você passar por uma estrada, alguém teve que ir lá, teve que planejar aquela estrada, teve que tirar uma vegetação, quem sabe, teve que explodir pedras, mas alguém foi fazer o trabalho pesado para você passar por essa estrada. A única diferença daquela estrada para a tua estrada é que a tua estrada é você que vai ter que construir. E você só vai chegar lá do outro lado se você estiver disposto. Se você tiver coragem e se você não desistir. A diferença de quem chega lá e conquista para quem não chega lá e não conquista é quem desiste. O que você vai fazer com a tua estrada? Você vai deixar ela no meio do caminho? Porque está muito pesado, porque tem muita pedra, porque tem muita vegetação, porque o solo está ruim, porque você vai ter que fazer curvas e daí vai aumentar um pouco mais o caminho? O que você vai fazer com a tua estrada? Não espere perder pessoas ou não espere se perder para você trazer esse sentido para a tua vida. Olha a tua volta, comece a perceber. O perceber já é um despertar. Perceba quantas pessoas estão sem sentido em nada, que não veem saída em nada. Comece a analisar se você vê sentido, se o teu trabalho faz sentido, se a família que você construiu faz sentido. Ou se você não construiu ainda, se a família que você vive, quais foram os sentidos que você foi orientado a ter? Esses sentidos fazem sentido para você? Ou você precisa construir uma nova estrada? Porque não significa que até hoje eu segui nessa estrada, que eu não posso olhar para frente e eu veja que tem várias possibilidades na minha frente e eu não posso escolher uma dessas possibilidades.
Você tem se permitido olhar para essas possibilidades? Quais as perdas que te barraram, que te bloquearam, que não deixaram você fluir e você não percebeu? Pode ser que para você estava tudo bem, estava tudo certo. Então eu agradeço a cada um de vocês que tirou esse tempinho para estar aqui hoje, ouvindo isso. Não é por acaso que você ouviu, tenho certeza disso. E mais uma vez, hoje durante o dia, aqui em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, um dia meio emburrado, né? Um dia meio bem de inverno, né? Entramos no inverno em alto estilo, né? Um dia cinza, um dia nublado. Olhe para esse dia e perceba os teus desertos. E perceba onde esses desertos podem te levar. Eu convido você, então, para participar na próxima quarta-feira, a partir das 7h15 da manhã, para mais uma live, para mais uma conversa. E que se vocês tiverem sugestões para as lives, podem estar mandando. Se tem algum assunto que vocês gostariam de ouvir sobre, mas eu fico muito grata pela vida de cada um de vocês e por vocês estarem se permitindo que essas sementinhas sejam plantadas, independente do solo que está a tua mente, independente de como você está hoje. Eu quero que tu saiba que alguém te acolhe sim, desse jeitinho que você tá, com esse solo desse jeitinho, e que alguém sempre está disposto a cultivar algo nesse solo. Quero que você tenha a clareza, a sabedoria, o discernimento de perceber que sementes estão sendo lançadas, quais as que valem a pena serem cultivadas e quais a gente tem que tirar, porque quando a gente joga todo que tipo de semente num terreno, não vai dar nenhuma boa, né? Vai dar um monte de coisa e fora ainda o que vem ali que não é para vir, né? Fora o mato que nasce, a gente tem que tirar. Então perceba as sementes que estão sendo lançadas na sua vida, as sementes que estão sendo lançadas sobre você. E seja assim, como a gente falou aqui nessa parte da leitura antes, que as suas palavras sejam de transformação. Você será conhecido como alguém que tem palavra de vida. Palavras se tornam vazias quando não se tem propósito, mas são dinamites quando a gente descobre quem realmente a gente quer ser e onde a gente quer chegar. Então, muita gratidão a vocês, uma ótima e abençoada quarta-feira, e mais uma vez eu espero você, quarta-feira que vem, a partir das 7h15, aqui no Instagram. Uma ótima quarta-feira para vocês.